Pessoal, boa noite. Hoje, nossa última live, né? Nosso último dia de curso aqui. Já gostaria de adiantar para vocês que semana que vem a gente inicia o curso de Sintaxe 1 e em junho nós teremos Sintaxe 2. Professor Sandra e eu daremos o curso juntos em junho, tá? Então, se vocês tiverem interesse, quem não se inscreveu, se inscrever para o curso que inicia, né, que se inicia na próxima semana, tá? Sim, dá para fazer, acho que a redação junto com o curso de Sintaxe 1. Tem que ver, acho que dá, né, Vanusa? A Vanusa está dizendo que sim, acho que não bate, os dias não vão bater, os dias das aulas, tá? Só não dá quando o dia de aula bate, aí não dá para fazer. Ai, que ótimo, Ivanilda. Agora a gente sabe que acho que vem concurso aí, né? Então vamos nos preparar para os concursos, né? Estudar, tá? Tem muita gente, assim, procurando, às vezes procura a gente mesmo para poder dar aula particular, porque quer fazer o concurso, né, da prefeitura. Então, vamos focar, isso mesmo, focar quem tem interesse em fazer o concurso, tá? Bem, então, como é a nossa última live, vocês têm, hoje é dia 27, 28, isso mesmo, hoje é dia 27, vocês têm até o dia 30, até domingo, para postar as atividades, né, ou para fazer a atividade e postar a resposta que está lá no fórum, né, responder a pergunta que está lá no fórum, tá? Então, quem não fez, já tem até domingo para fazer, certo? Depois já não dá tempo mais, já não pode fazer. Então, a gente vai começar... Desculpa, pessoal, clicar aqui e acabei fechando. Nós vamos começar com uma sequência de atividades, são atividades gerais, né, uma revisão geral do conteúdo que foi visto durante esse curso, tá? São 27 atividades que vocês vão fazer agora, né? Então, nós vamos seguir ter essa sequência, tá? Na dinâmica que vocês já sabem, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, ler a questão e responder, tá? São questões mais simples em relação às questões que nós fizemos na aula anterior, né? Mesmo para que vocês, né, tenham mais facilidade de compreender e de entender, certo? Então, eu vou compartilhar aqui, emprego da casa, se der, a gente faz depois, tá? Então, olha, são exercícios de revisão, tá? Vamos começar por essa primeira atividade aqui, né? Deixa eu só aumentar, ver se dá para pôr 32, deu. Vocês vão ler a questão e responder, tá? Deixa eu ver se tem que marcar alguma coisa. Não. Não, então vamos lá. Assinale a alternativa em que ocorre a mesma relação significativa, indicada pelos termos destacados a atividade científica, faltou um acento, né? É tão natural quanto qualquer outra atividade econômica. Então, o que foi destacado aqui, né? Tão quanto, certo? Tão quanto. Quando a gente tem essa expressão, né, a atividade científica é tão natural, você tem uma primeira oração aqui que é marcada pelo verbo ser, é tão natural, aí você já tem uma segunda oração, quanto qualquer outra atividade econômica, embora o verbo, né, você fala, mas onde que está o verbo? O verbo está subentendido, né? Então, o que se quer dizer com esse enunciado é que a atividade científica é natural, assim como qualquer outra atividade econômica, né? Então, é uma comparação que está sendo feita aqui. Então, a relação significativa é de comparação, tá? Agora, a gente tem que buscar essa ideia, essa relação também em um desses enunciados aqui. Vamos ver o primeiro. Ele era tão complicado que em pouco tempo foi promovido. Tão que, aqui nesse caso,
traz ideia de consequência. Tá? Ele era tão, desculpa, falei complicado, né? Ele era tão aplicado, causa, que em pouco tempo foi promovido, consequência. Quando a gente estuda as conjunções consecutivas, nós temos também essa relação, né, do tão, do tanto, do tamanho, na primeira oração, e o que na segunda oração. Então, tamanho que, tanto que, né, tão como, ou tanto como, certo? Então, a ideia é de consequência. Quanto mais estuda, mais aprende. Quanto mais, aqui é proporção. Quanto mais, mais. Então, ideia de proporção. Tenho tudo quanto quero, tudo quanto, né? Tenho tudo quanto quero ter, né? Então, também, aqui é proporção, tudo quanto. Sabia a lição tão bem como eu. Então, olha, a relação aqui é de comparação também. Veja, a ideia do enunciado anterior, a atividade científica é tão natural como qualquer outra atividade econômica é natural. Sabia a lição tão bem como eu sabia. Então, você compara um com o outro. Então, a resposta é a letra D. Certinho, vocês responderam certo. E a última, todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo, tá? Você tem aqui, tanto que se recolheram, todos estavam exaustos, também consequência, ó. Todos estavam tão exaustos que se recolheram logo, né? Então, também traz essa mesma relação que é colocada aqui na letra A, tanto que, né? Então, aqui, essa segunda oração traz o sentido de consequência. Bem? Bem, vamos para a questão 2 agora. A questão 2, ela traz aqui já as preposições, tá? Então, indique a alternativa correta quanto ao valor semântico das preposições nas frases abaixo. A alternativa correta. Tá, presta atenção aqui, pessoal, no que o exercício está pedindo, né? Veja bem, indique a alternativa correta, tá? Alternativa correta quanto ao valor semântico das preposições abaixo. Alternativa correta. Vamos dar uma olhada de novo? Aí, o valor semântico, ele está entre parênteses, tá? Tem aí as opções. Tá, vamos fazer então. A primeira, morreu de pneumonia. Gente, vamos identificar aqui a preposição. Então, a gente vai marcar o que mesmo? A correta. Morreu de pneumonia é doença? Existe esse valor semântico em relação à preposição de doença ou de causa? Quando a gente diz, ó, morreu de pneumonia, vamos pôr aí a ideia de causa, né? Morreu por causa da pneumonia. Qual foi a causa da morte? A pneumonia. Então, a relação semântica aqui é causa, então não é a letra A. Falava de política. Então, vou marcar a preposição de. Veja aqui, ó, a mesma preposição com sentido diferente, valor semântico diferente. Falava de política, é modo ou é assunto? Falava sobre política, então é assunto, tá? Nós podemos colocar a palavra, a preposição sobre. Aqui nós podemos pôr, né, a expressão por causa de. Isso, Vanessa, assunto, ótimo.
morava numa casa de madeira. Então, aqui nós temos a preposição de, tá? E a ideia é de matéria. Sim, a matéria. Como que é a casa? É feita com que material? Feita de madeira, tá? Então, o valor semântico do de aí é matéria, é do que a casa é feita, de qual material ela é feita, tá? Veio de ônibus, companhia? Não, é meio. Com que meio veio? Meio de transporte, né? Ele chegou de Lisboa, lugar. De onde ele chegou? De Lisboa, então, ideia de lugar. Então, vocês acharam difícil? Eu achei, assim, não sei, né? Vocês acharam difícil essa questão? A Tânia está dizendo que achou difícil, né? É interessante. Vamos treinando mais, tá? Vocês têm um slide com os valores semânticos das preposições. Eu já passei para vocês, né? Depois a gente pode até fazer assim um apanhado geral, né, disso daí, para vocês, para fixar mesmo, tá? Então veja que a mesma preposição assume valor semântico diferente, né, dependendo do enunciado ali onde ela se insere, né? Certo? É isso. Vamos para a questão 3 agora. Podem ler a questão 3. Deixa eu ver se tem alguma coisa para marcar. Não, não tem nada para marcar. Uhum. Sim, tem sim, Tânia. Você salva todos os slides, você primeiro, né? Entrou lá no Moodle, baixa os slides, aí você salva, vai lá em salvar como, salva numa pasta, né, no seu computador, e depois você imprime, tá? Tem sim. É bom tê-los, né? Importante. Vamos lá, então? Acho que todos responderam lá, né? Foi passando aqui no chat, aí o Lucas respondeu letra E. Tá, vamos ver então. O que desejava, esquecia-se. Agora se discordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. Então, é um trecho da obra do Graciliano Ramos. A alternativa em que a preposição de expressa a mesma ideia que possuía cair de fome Então, primeiro a gente tem que entender qual é a ideia expressa pela preposição de nesse trecho, tá? Então, a cair de fome, a ideia é de causa, a cair por causa da fome, né? Então, a ideia expressa é causa. Agora, o que a gente tem que achar? O enunciado em que a ideia também expressa pela preposição de é ideia de causa. Veja, letra A, de tanto gritar, sua voz ficou rouca. Vamos pôr na ordem direta, né? Sua voz ficou rouca por causa do grito. Então, de tanto gritar, traz também ideia de causa. Então, é letra A mesmo, tá? Resposta correta de vocês. As outras não. De grão em grão, a galinha enche o papo. A galinha enche o papo de que modo? De grão em grão, é forma, é modo. De noite os gatos são pardos. Então, de noite é tempo. Chegaram cedo de Cruzeiro do Sul, lugar. Trazia no bolso uma caneta de prata, né? Matéria, tá? Então, aqui, letra A é causa, certo? Agora a gente vai para número 4. Número 4, vocês vão associar, fazer a relação das preposições, né, na sequência aí. E aí, pessoal? Tá todo mundo quieto? Não estou esperando aqui. O que vocês marcaram? Vocês vão associar, né? O valor semântico, né? Que cada preposição está. Agora sim, agora vai chover de resposta. Bom. E, a. Uhum.
Aqui é posse, tá? Saiu um S só. Tem mais? Então, vamos ver, ó. Sair com ela, sair com ela, companhia, né? Ficaram sem um tostão, falta. Esconderam o lápis de Maria, né? O lápis é de quem? De Maria, posse. Isso, está em dúvida entre a terceira alternativa aqui, ela traz meio, e não é meio, é posse, porque o lápis é de Maria. Então, esconder o lápis de Maria. Ela prefere viajar de navio, meio, tá? Meio de transporte. Estudou para passar, finalidade, né? Estudou a fim de passar, tá? Então, aqui nós temos, né, a alternativa A, é o que vai trazer a sequência correta aqui, tá? Tem alguma dúvida nessa questão? Tranquilos? Até então, nós vamos chegar depois. Agora, veja só, da número 5, tá, em diante, até acho que a número 10, das 5 a 10, nós vamos trabalhar com as conjunções. E entre parênteses, você já tem a ideia, tá? Que essa conjunção deverá expressar, tá? Então, no número 5, a ideia de oposição, vocês vão marcar aqui qual é o conectivo que expressa essa ideia de oposição, valor de oposição. Aí. Então, vamos fazer as 5, né? Já tem 3 respostas. Ele era artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol no campeonato. Então, ó, a ideia de oposição. Aqui nós temos o portanto é conclusão, pois a explicação, já que, né, pode ser causa, ainda que concessão, todavia é oposição, tá? Ele era artilheiro do time, todavia não marcou nenhum gol no campeonato. Então, letra E, correto, tá? Certinho. Agora vamos para 6. Esse ano já respondeu a 6. Olha, Luciano já pôs aí a resposta da 6. Deixa eu só pegar aqui um. Ok, 6 é de conclusão, né? Certo. Pessoal, eu vou dar assim uma ideia, sugerir alguma. Assim, vou fazer uma sugestão aqui, né? Para vocês. Quando vocês estiverem estudando, né, dessa forma, fazendo essas atividades, marquem aí o valor da conjunção, tá? Que ajuda. Veja bem, vamos lá para 6. Conclusão, a ideia tem que ser: ouvimos um ruído. Por isso, havia gente nos fundos da casa, tá? Então, a ideia de conclusão, ela é expressa pela conjunção por isso. Ouvimos um ruído, havia gente nos fundos da casa. Aliás, fazendo o contrário, né? Na verdade, a gente tem que começar por havia gente nos fundos da casa, por isso ouvimos um ruído, tá? É o oposto, né? Você vai inverter a ordem aí das duas frases, né? Para juntar num período só. Então, havia gente nos fundos da casa. Conclui-se que, por isso, ouvimos um ruído, tá? Então, é essa. Agora, eu vou sugerir que vocês já marquem aí, por exemplo, a medida que é proporção. Então, ela vai ser proporcional, se bem que é concessão, com quanto é concessão e o que ele tem vários sentidos, né? O que normalmente é explicação, né? Pode ser também uma conjunção integrante, tá? Então, que ele não fica apenas
em uma definição ali de conjunção, tá? A questão 7, vocês vão marcar aqui expressa explicação. Devolva-me o livro. Estou precisando dele. Então, aqui nós vamos ter a conjunção por quanto, né? Devolva-me o livro, por quanto estou precisando dele. Cuidado, viu, com essas conjunções, marquem aí. Por quanto cai em concurso, com quanto cai em concurso, veja que são parecidas, certo? São, assim, bem parecidas na pronúncia, entretanto, elas têm sentidos diferentes, então, precisa, assim, saber qual é uma, qual é a outra, né? O que uma expressa e o que a outra expressa, tá? A fim de é finalidade, tá? Caso pode ser condição. Então, ó, a fim de finalidade, caso condição, mesmo que concessão, tá? Ao passo que proporção, né? Ao passo que proporcional, certo? É isso. Vamos para a próxima. Agora, tempo. Deu? Essa, né? B, certo? Ele saiu quando eu cheguei. Tempo, tá? Se tivesse o que junto com assim que eu cheguei, ele saiu, aí também seria tempo. Né? O assim que expressa tempo. Porém, o assim sozinho, não, tá? Então, a gente tem que analisar a conjunção, né, o conjunto todo, certo? Questão 9. Aqui a ideia expressa é causa. Chegou atrasado, saiu tarde de casa. Então, vocês vão marcar a locução conjuntiva que expressa causa. Isso mesmo, Viviane, Anderson, marcaram corretamente. Então, a letra A, uma vez que, né? Olha, veja só. Chegou atrasado, uma vez que saiu tarde de casa, né? Então, uma vez que você pode substituir por causa, por quê, né? Então, quais são? Olha, já que chegou atrasado, já que saiu tarde de casa, visto que chegou atrasado, visto que saiu tarde de casa, tá? Então, você faz também uma outra substituição para você compreender que aqui é a ideia de causa. Conforme é conformidade. Então, ele vai introduzir uma oração conformativa. Por isso é conclusão, tá? Eu vi que alguns, né, responderam por isso. Por isso a ideia é de conclusão. Contudo, é de adversidade, mas né, também é de adversidade, tá? Então, é isso. A 10. Resolvemos tomar banho frio. Era um inverno rigoroso. Concessão. Isso. Então, conquanto é uma concessiva, né? Uma conjunção subordinativa concessiva, tá? Resolvemos tomar banho frio conquanto era inverno rigoroso. Apesar de ser um inverno rigoroso, resolvemos tomar banho frio, né? Embora fosse um inverno rigoroso, resolvemos tomar banho frio. Então, vocês peguem aí outras conjunções concessivas, né, de valor concessivo, e vai fazendo aí, fazendo a substituição, tá? Então, agora a gente vai para a questão 11. Questão 11 também, nas orações abaixo, indique a alternativa que contém a correta relação estabelecida pela conjunção. Eu vou só marcar aqui a conjunção. Ah, sim. Sim, uma pegadinha. Uhum. A letra I, agora que eu vi que você pôs letra I.
É interessante, né, pessoal? Como que... Isso aqui tudo são questões de concurso, tá? Algumas questões vêm, né, com a identificação da banca, outras não. São questões de prova de banca. E aí, tem mais alguma resposta? Alguém? Mais? É igual leilão, né? Ainda mais. Vamos lá, então. Luana preferia... Letra C. Uhum. Luana preferia estar sozinha, embora tivesse muitos amigos. Aqui traz, né, que diz que a relação é de simultaneidade. Errado, né? Embora é de concessão, certo? Então, já vão anotando aí, embora é concessão. Mateus correu tanto que conseguiu chegar entre os 5 primeiros. Então, essa relação, Mateus correu tanto que é consequência, não é causa, é consequência. Então, Mateus correu, causa. Mateus correu tanto, qual foi a consequência? Ele conseguiu chegar entre os primeiros, tá? Então, o que eu marquei aqui, a ideia de consequência. Mateus conseguiu chegar entre os primeiros porque correu muito. Aqui é a explicação. O porquê explica. Bianca tinha muitos amigos, no entanto, preferia estar sozinha. A conjunção, no entanto, indica contraste, que é a mesma coisa de adversidade, tá? Então, é isso mesmo, a resposta é a letra D. Agora, vamos lá para a letra E. Tem gente que ficou em dúvida, né? Não só estudava, mas também trabalhava muito. Eu marquei, né? Já sublinhei as conjunções para vocês, tá? Então, já, como diz, já dei essa colher de chá. Mas também não é a diversidade, ela é a adição. Mas sozinho é a diversidade, tá? Mas também a adição, certo? Então, vamos voltar aqui. Embora é o quê? Concessão. Concessão ou contraste, tá? Tanto que, consequência, porque, explicação. No entanto, contraste ou adversidade, mas também a adição, correto? Tem dúvidas? Vamos prosseguir? Então, vamos lá, já que ninguém falou nada, então vamos para a próxima. Tá? A número 12 tá bem fácil. Bora lá, né? 1, 2, 3 lampiões, acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua, peraí que eu vou marcar, à medida que, e a palidez da lua apenas se pressente. A oração que se inicia com o conectivo à medida que oferece a anterior uma ideia de. Então, a oração anterior é essa. Outros mais, a ascender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua. O que você quer dizer? À medida que significa a proporção, ao passo que. Então, esse conectivo, ele só pode trazer ideia de proporção, tá? A gramática, ela é bem pontual. Em certos momentos, né, tem conjunção que não tem para onde ir mais. Então, ela é só aquilo, ela só representa, ou ela só significa, né, aquela ideia, ela traz somente aquela ideia, e ponto, tá? Então, à medida que é ideia de proporção, certo? Então, a resposta é a A, não é a D, não é tempo, não, tá? Vamos para a próxima questão, a número 13. Então, essa questão 12 a gente fez, agora a 13. A 13 ela é extensa, ela é mais extensa. Aí eu vou ver aqui, pessoal. A, B, não, B, né, por enquanto.
Veja um valor semântico do embora e do desde que, tá? Desde que e embora. Tô dando um tempinho maior, tá? Querem fazer juntos? Vamos lá, que vocês estão paradinhos aí. Vamos ver como que ficou. Veja aqui na primeira. Embora diferentes, os dois poemas apontam para o grande tema da ética, desde que esta se tornou questão filosófica, desde que esta referência à ética, tá? Então, na primeira conjunção, nós temos a ideia de concessão, né? Apesar de, embora diferentes, então, nós temos essa ideia, concessão. E na segunda, eu sempre erro aqui, gente do céu, quando eu vou marcar aqui. Esse é esse, não é? Concessão, vou pôr um traço que fica melhor, não deu para fazer barra. Desde que essa se tornou questão. Quer dizer, o desde que aqui traz ideia de tempo, tá? Concessão e tempo. O que significa isso? Eu posso substituir o desde que por quando, certo? Então, aqui eu posso colocar quando, vamos ver se vai dar certo. Embora diferentes, os dois poemas apontam para o grande tema da ética, quando esta se tornou questão filosófica, ou assim que esta, também posso colocar, né? Assim que esta, desde que já está lá, né? Desde que esta. Então, a ideia é de tempo, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? A gente vai ter que verificar qual desses enunciados traz essa ideia de concessão e de tempo, né, consecutivamente. Então, nessa sequência, tá? No primeiro período, ainda que este pareça um país rico e livre, não podemos assim considerar, pois a maior parte de seu povo é pobre. Então, ainda que traz ideia de concessão, traz valor concessivo. Mas o pois não, o pois traz valor explicativo aí. Então, ele explica, pois a maior parte do seu povo é pobre. Então, a gente já descarta a letra A. Mesmo que me neguem o direito de expressão, perguntarei muitas vezes pela liberdade, como nunca ninguém o fez, tá? Então, mesmo que traz esse valor, né, concessivo. O como, nesse caso, traz valor comparativo, como ninguém fez, como nunca ninguém perguntou, tá? Na letra C, nós vamos ter aqui: as mulheres, apesar de conseguirem conquistas libertadoras, assim que se viram, olha o assim que se viram presas à dupla jornada, se sentiram frustradas. Então, apesar de, traz valor concessivo. Assim que se viram, significa, quando se viram, traz valor, traz ideia de tempo, tá? Então, a resposta é a letra C. Acho que não teve C aí, né? Se bem que tenhamos perdido de vista a liberdade, não desistimos de nossos ideais, já que eles fazem parte de nós, tá? O já que é causa, o se bem que é concessão, a ideia de concessão. Então, olha, apesar de que, né, tenhamos perdido, mesmo que tenhamos perdido de vista a liberdade, acho que o mesmo que fica melhor aqui, né? Não desistimos de nossos ideais, porque eles fazem parte de nós. Então, já que eles fazem parte, então ele pode ser representado pela conjunção, porque também pela conjunção pois, né? Qualquer conjunção que você puser aí, que tem esse valor de causa, tem a ideia de causa.
Quando estudante, aqui foi a inversão, quando é tempo. Houve essa inversão de ideia, né? Quando estudante, ele se dizia anarquista, desde que não lhe oferecesse emprego e estabilidade. Então, concessão, valor concessivo. Então, na letra E, só inverteu a ordem, né? Se tivesse na ordem igual, na ordem assim, iniciando com e sim, também nós teríamos a resposta aqui, letra E, tá? Na letra E nós temos tempo e nós temos concessão, porém em ordem invertida do exemplo aqui de cima, certo? Então, veja que é uma questão, né, já mais complexa, tá? E uma questão bem, assim, arriscada, né, de cair em prova, tá? Questão 14. Vamos para 14. Então, a 13 a gente já fez, 14 agora. Indique a alternativa em que não se estabelece, eu vou até marcar aqui, em que não se estabelece uma relação de causa e consequência. Não se estabelece, tá? Ok. Anderson, Luciano, Viviane, Sueli, todos com a mesma resposta. Então, vamos ver aqui. Isso, né? Alternativa em que não se estabelece uma relação de causa e consequência, né? A primeira, a diferença de salários para o homem e para a mulher, no exercício da mesma função, é devida a discriminações na aplicação da lei. Tem causa e consequência? Sim. Né? Então, qual é a causa da diferença de salários para o homem e para a mulher? Discriminação na aplicação da lei traz como consequência diferença de salários. A Constituição, por ter afirmado a proteção ao mercado de trabalho da mulher, provocou muita polêmica em alguns setores. Então, por que a Constituição provocou polêmica em alguns setores? Né? Então, causa, consequência, por ter afirmado a proteção, aliás, a causa é por ter afirmado a proteção ao mercado de trabalho da mulher. A consequência, a Constituição provocou polêmica em alguns setores. Então, aqui a gente tem essa relação de causa e consequência. Na letra C, a educação. O processo de aprendizagem e aperfeiçoamento defende a integração do homem em seu meio social. Aqui somente uma informação. Aqui não existe essa relação de causa e consequência. A vivência em um meio familiar em que se pratica o respeito pelo outro, motiva a formação da criança para a solidariedade, né? Então, a formação da criança para a solidariedade causa, né, a consequência disso, aliás, a vivência, desculpa, fazendo o raciocínio contrário. A vivência em um meio familiar é a causa, né, em que se pratica o respeito. Então, a causa do respeito na família traz como consequência a formação da criança para a solidariedade. Com o apoio à educação e à saúde, os governos de alguns países têm conseguido diminuir a desigualdade social da população. Então, por causa do apoio à educação e à saúde, né, então traz como consequência a redução da desigualdade social da população, certo? Então, relação de causa e consequência. Pessoal, tem, assim, dúvidas? É isso, né? Acho que vocês conseguiram raciocinar dessa forma. Questão 15 agora. Vamos fazer a 15, daí a gente faz o intervalo, tá? Se bem que está tranquilo hoje, né? Hoje não tem muita explicação, tá fluindo mais tranquilo. O valor semântico do trecho, já que o sistema produtivo passou a ser internacional, seria alterado, vou marcar aqui o jaquê, se fosse iniciado por. E aí?
Vou marcar também, ó, seria alterado, tá? Para vocês não errarem essa. Veja, o valor semântico do trecho já que. Então, o que que vocês têm que fazer? Quando surgir uma questão desse tipo, vocês vão substituir a conjunção por outra conjunção que tem o mesmo valor semântico, certo? Aqui, nesse caso, se você substituir por uma dessas daqui, vai ser alterado o sentido do enunciado, do trecho. Então, ele vai ser alterado. Significa que em 4 delas, né, você vai ter o mesmo valor. Em uma apenas que você vai ter alteração de sentido, tá? Então, a resposta que vocês estão trazendo aí, a e a Sueli trouxe a letra C, né, como resposta. Vamos ver, então. Bem, o já que, qual é a ideia que ele traz? De causa. Então, né, já que é causa. Quais são as conjunções que expressam esse valor de causa, que trazem esse valor de causa? O porquê traz, uma vez que traz valor de causa, por quanto traz essa ideia de causa, visto que traz ideia de causa, tá? Ainda que ideia de concessão. Então, se houver, né, a substituição por ainda que o sistema produtivo passou a ser internacional, no caso até o verbo teria que sofrer alteração, né, ainda que o sistema passasse a ser internacional, o valor é concessivo, tá vendo? Então, o segredo é verificar o valor semântico da conjunção e já vai ticando, né, marcando as conjunções que têm esse mesmo valor semântico, tá? Então, se o valor semântico é de causa, quais são as conjunções que têm valor de causa aqui? Por quê, uma vez que, por quanto, visto que. Então, assim, o que que eu percebo, né, o que que eu percebi? Claro que vocês, sim, por isso que tem que guardar algumas conjunções, e que, assim, o que eu ia dizer agora, tá? Já ia sugerir isso a vocês, que imprimam essas conjunções, tá? Imprimam e deixem, assim, no local, quando vocês forem estudar, no local, assim, que vocês sempre tenham acesso a esse material para ir memorizando, assimilando, né, as conjunções. Tem conjunção que, às vezes, até eu mesma preciso, às vezes, consultar, preciso recorrer à gramática, né, mas de tanto trabalhar aqui nos cursos, a gente vai assimilando, vai memorizando, vai fixando, tá? Porque tem umas conjunções que, se você não souber de cor e salteado, né, qual é o valor semântico dela, você erra. Porque, às vezes, no enunciado, não dá para você identificar, né, o sentido, o valor que ela expressa. Agora, há outras conjunções e você consegue identificar o sentido, né, o valor semântico tranquilamente, tá? Por isso que tem que haver essa, por exemplo, o porquanto, você não identifica que é causa, né? Se você não souber que aqui é uma conjunção subordinativa de causa, também pode ser uma conjunção coordenativa de explicação, aí você às vezes acaba errando, né? É isso. Então, o que eu sugiro a vocês é que façam, né, essa impressão, a impressão desse material, se quiser plastificar, nos cursos anteriores, né, nas turmas anteriores, eu sempre dizia, a gente cola em algum local, né, de fácil acesso, no local, principalmente quem está estudando para fazer concurso, tá? Quem está estudando para fazer concurso tem que estudar todos os dias um pouco para assimilar, memorizar mesmo, tá bom? Então, essa é a ideia, essa dica que eu dou para vocês. Marquem, né? Depois a gente vai voltar lá no slide das conjunções, vamos ver se eu organizo aqui no intervalo esse slide para vocês, aí já fica fácil de imprimir, tá bom? Vamos fazer um intervalo, pessoal, são 7h17.
A gente faz o intervalinho e depois eu vou organizar essas conjunções e já trago aqui para vocês depois do intervalo, tá bem? Vamos lá. Vamos retomar? Professora Sônia vai falar com vocês, vai dar uma palavrinha, mas a hora que ela entrar na sala, eu paro um pouquinho a aula, tá? Então, vamos retomar o slide das atividades. Antes da gente prosseguir, né, com as atividades, deixa eu passar para vocês o que eu fiz aqui. Peraí, eu acho que aqui. Olha como que eu fiz. Eu separei as conjunções adverbiais, tá? Deixa eu pôr aqui, conjunções, são as mais difíceis. Eu separei elas por páginas. Então, assim, eu sugiro que vocês, né, façam assim, fica fácil de estudar, tá? Se quiser pôr o exemplo, tudo bem, se não quiser, pode tirar o exemplo, deixar somente a conjunção. Então, aqui, veja, conjunções adverbiais causais, né? Então, as principais estão aqui, por quê, pois, que, por quanto, olha, eu vou sublinhar aqui, ticar as que podem cair mais em prova, já que, uma vez que, visto como, tá? Depois, as condicionais, dá para aumentar aqui o tamanho da letra, se, caso, desde que, a menos que, salvo se, sem que, contanto que, dado que, uma vez que, veja que uma vez que ele se repete também. Ele tanto pode ser, trazer ideia, valor de causa, quanto de condição, tá? Vai depender do sentido, né, do período, do enunciado. Depois nós temos aqui as concessivas. Vocês podem imprimir esses slides, são de vocês, né, para vocês mesmos. Tá? Então, aqui a gente tem, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, olha, concessiva, tá? Marca bem essa conjunção, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, sem que, nem que, certo? Comparativas são mais fáceis, né, de identificar, você já bate o olho, já vê que às vezes é uma comparação, como, do que, do qual, quanto, feito, que nem, isso na linguagem mais informal, né, ele come feito, né, come bastante, né, então, fazendo uma comparação, conformativas, conforme, segundo, consoante, como, veja que o como pode ser também comparativa. O como conformativa é quando traz o valor no sentido de conforme, tá? As consecutivas, olha, que depois de tão, tal, tanto tamanho, de sorte que, de maneira que, de modo que, de forma que, proporcionais, à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto, aí tem, né, as proporções, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, finais, para que, a fim de que, porque, tá? São as finais, temporais, quando, assim que, logo que, antes que, depois que, mal, apenas, que, desde que, enquanto, claro. Então, essas são as conjunções adverbiais. Eu deixei aqui, dessa forma, assim, para sugerir, tá? Que vocês façam depois dessa maneira. É uma forma bem tranquila de estudar, certo? Deixa eu só... Tá. Então, ela já vai entrar? Pessoal, a professora Sônia vai dar uma palavrinha aqui para vocês. Deixa eu só esperar a professora entrar. Ela vai entrar aqui na sala ou na sala dela? Ah, de lá? Tá. Boa noite a todos, e é muita satisfação
ver que vocês estão, hoje, depois de um dia de trabalho, preocupados em se apropriar de conhecimento e usar esse conhecimento para que melhore a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Língua portuguesa, né, Andréia? É uma língua maravilhosa, esplendorosa, muito importante na nossa vida. E eu acredito que o conhecimento que a Andrea tem, que está compartilhando com vocês, é de extrema importância. Então, assim, é muito gratificante saber que vocês estão empenhados em se apropriar deste conhecimento e aplicá-lo à vida cotidiana de vocês. Nos trabalhos, se exige cada vez mais pessoas com entendimento, com competência para desempenhar suas atividades laborais com eficiência, agilidade e qualidade. Então, a Prefeitura de Campo Grande, né, na pessoa da prefeita Adriane Lopes, a Secretaria Municipal de Gestão, na pessoa da secretária Maria das Graças Macedo, ambas têm bastante entendimento de que realmente a valorização também se dá por meio de formações. Essas formações que são ofertadas, são promovidas, são realizadas pela Prefeitura de Campo Grande. A escola de governo, ela promove essas formações, mas quem realiza é a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Gestão, órgão central de recursos humanos da Prefeitura. Isso é muito importante porque os órgãos centrais de recursos humanos de cada secretaria que são responsáveis em estar levando para vocês, informando vocês da importância de se participar de formação, de qualificação e melhorar o seu desempenho profissional. Assim, pessoal também. Então, quero aqui agradecer a presença de todos vocês, dizer para vocês que sem vocês, a escola de governo, ela jamais teria a importância que ela tem. Então, precisamos de mais e muito da participação de vocês em todos os cursos da Escola de Governo. Pesquisem, busquem se interessar pelas redes sociais da Escola de Governo, pelos cursos que são promovidos, porque a Escola de Governo pertence a vocês. Foi criada para vocês. Então, que vocês possam estar fazendo uso deste pequeno órgão que foi criado especificamente para atendê-los. Nós estamos aqui de passagem e queremos fazer o melhor, por isso eu peço a vocês que procurem preencher o questionário que tem no site da Escola de Governo, coloquem lá as sugestões de curso, de formações, criem grupos no próprio trabalho de vocês, se reúnam e peçam formações para a Escola de Governo, que nós vamos buscar levar até vocês o conhecimento que vocês precisam. Então, não quero mais atrapalhar a aula de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, por você estar compartilhando seu valoroso capital intelectual com os demais servidores. Nós estamos aqui para atendê-los. E muitíssimo bem. Espero que esteja contente. Talvez não possamos oferecer mais, porque algo nos impede diante das dificuldades que às vezes enfrentamos, mas estamos aqui prontos para atendê-los e fazer com que vocês possam melhorar a qualidade de vida de vocês, assim como também o desempenho de vocês no âmbito laboral. Que vocês tenham uma boa noite e um excelente término de aula. Muito obrigada pela presença de todos. Isso daí, pessoal. Enquanto a Sônia estava falando, eu estava aqui rememorando, né, os tempos. Eu entrei na escola de governo em 2000. A minha filha hoje tem 13 anos. E quando eu entrei na escola de governo, eu estava grávida da minha filha.
Então, foi no início do ano, né? Descobri a gravidez no final do ano, no início do ano já comecei os trabalhos na escola de governo, ali no antigo SECAP, em frente ao Horto, né? Então, o prédio, as aulas aconteciam ali, e eram aulas somente de português, era gramática. Depois, né, foi aperfeiçoando, aí vieram outros cursos, curso de matemática, raciocínio lógico, né, matemática eu acho que financeira, depois raciocínio lógico também, paralelo, e as coisas foram vindo, né, os cursos foram, a escola de governo foi crescendo, né, então, veja bem, minha filha com 13 anos, vai fazer 14, então faz 14 anos que eu trabalho à noite, né, que eu sou ministrante aqui dos cursos. Então, a gente começou na modalidade presencial, depois dali nós passamos para o Benfica, que o prédio foi, assim, interditado, aí a gente foi lá para o Benfica, do Benfica depois nós fomos lá para o Arlindo, para o Instituto Mirim, depois do Instituto Mirim fomos para o Arlindo Lima, e agora a gente está na modalidade em AD, né, é isso daí. Então, eu falo, né, a gente tem tempo e vai lembrando, né, desses momentos com os alunos, com vocês, né? Quantas pessoas que passaram por nossas aulas, né? Tem gente, por exemplo, a Ivanilda, que está aqui com vocês, né, no curso, a Ivanilda é a nossa aluna lá, assídua, do curso de redação, curso de gramática, né? Então, tem uns que estão aqui, alguns que estão aqui, eu lembro bem, né, marcam a presença, né? Não sou nada. Obrigada pela gentileza, Tininha. É isso daí, né? A gente tenta, assim, eu procuro fazer o melhor, né? Para vocês, busco sempre, pesquiso, busco sempre trazer algo que vá acrescentar, né? Nelson, sim, Tininha, agora eu lembrei do Nelson Pinheiro, sim, trabalhei o ano passado lá no Nelson, não minto, trabalhei no Nelson Pinheiro, já faz acho que 2 anos que eu saí do Nelson Pinheiro, né? O ano passado trabalhei no Licurgo, esse ano eu tenho meu efetivo no Eta Livre, isso mesmo. É isso. Joia, gente, revendo, né? Os colegas, é muito bom, né? E hoje eu ainda estava pensando lá no Nelson Pinheiro, estava pensando na Nádia, nossa diretora. Então, bem, é isso, né, pessoal? Nossa vida é essa roda viva, né? Não tem como a gente parar, né? Que bom. Que bom, gente, fico feliz. Olha, eu dou aula desde os meus 17 anos. Comecei cedo, né? Não vou falar a minha idade, né? Mas já faz muito tempo que eu... Não me importa também de falar a idade, não. Faz muito tempo que eu dou aula. Comecei como professora dando aula particular, de português, e assim fui. Na verdade, era para eu ter feito matemática, faculdade de matemática, porque eu dava aula de particular de matemática, assim, para o ensino fundamental 2. Aí um professor meu começou a conversar comigo, não, André, está precisando de professor de português, tal, eu sou de Minas, né, eu vim de lá, e minha formação, eu estudei em Minas, né, aí fui fazer faculdade de letras, mas não me arrependo, graças a Deus, né, prossegui o estudo nessa área, né, depois fiz mestrado aqui na universidade, e agora estou em andamento, né, com meu doutorado, já estou no 3º ano de doutorado, já na escrita da tese, já passei pela banca de qualificação, então, cada, assim, passo que a gente dá é uma vitória, né, porque nós temos que trabalhar e estudar, para a gente não é fácil, né, trabalhar, estudar, e ainda tem eu tenho a minha família, são muitas responsabilidades, né, é assim, nossa vida é assim. Então, vamos lá para a questão 16. Então, quando for 8h15, a gente vai parar um pouquinho, tá? 8h15, 8h20, para vocês fazerem a avaliação do curso, antes de responder, antes de completar ali a chamada, tá? Então, na questão 16, a gente já vai trabalhar com conjunção integrante, tá? Então, marque a alternativa em que a palavra que não é conjunção integrante. Então, se o que não é conjunção integrante, ele pode ser também
pronome relativo. Então, vou colocar aqui embaixo, tá? Então, o que pode ser um pronome relativo, tá? Pode ser conjunção integrante e conjunção subordinativa. Conjunção pode ser coordenativa, explicativa ou subordinativa causal, tá? Adverbial causal. Diz assim. Eu vou fazer essa com vocês, tá? Porque eu não trabalhei a conjunção integrante aqui no curso, certo? Então, por isso que a gente vai fazer juntos. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Veja bem, aqui nós temos, né, uma oração iniciada pela conjunção que. O que é importante? A sobrevivência de nossa emoção. Então, esse que, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Então, na letra A, ele se torna uma conjunção integrante. Por quê? Porque ele introduz a oração subordinada substantiva. Convém que ele volte logo. Mesma coisa. O que é que convém? A volta dele, certo? A volta dele convém. Também é uma conjunção integrante, introduz uma oração subordinada substantiva. Vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, né, a função do que quando a gente iniciar o estudo da oração subordinada, tá? Iniciar o estudo do período composto por subordinação. Aí fica mais fácil. Os alunos que se ausentaram foram repreendidos. Agora, vamos marcar aqui essa oração. Os alunos foram repreendidos. Veja bem como muda, né, a função do quê? Nós vamos pegar esse período, vamos destrinchar, vamos separar essas orações. Os alunos foram repreendidos. Todos os alunos? Não, os alunos que se ausentaram, tá? Então, veja que o que relaciona, ele estabelece uma relação, né, do nome de os alunos, né, com a oração anterior. Então, esse que é um pronome relativo, ele não é conjunção integrante, pronome relativo, certo? Então, os alunos foram repreendidos. Ponto. Os alunos que se ausentaram, os alunos ausentes, tá? Então, o que relaciona, estabelece uma relação com um termo anterior, alunos. Então, portanto, ele é um pronome relativo, tá? É preciso que eles se esforcem mais. O que é preciso? Que eles se esforcem. Aqui introduz uma oração subordinada substantiva também. Parece que tudo acabará bem. O que é que parece? Que tudo acabará bem. Também introduz uma oração subordinada substantiva, tá? Então, é isso. Quando o que é conjunção integrante, quando ele for uma conjunção integrante, significa que ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Vamos por aqui, tá? Ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Fique certo, né? Substantiva, tá? Então, a resposta é a letra C, tá? Essa questão é a letra C. Tudo bem? Fala assim, pro nada bem, né? Tem muita coisa para estudar, mas é assim, né? Agora, esse dá para vocês fazerem, que a gente já viu, nós já estudamos as conjunções adverbiais, tá? Bem cuidado como é
o livro apresenta alguns defeitos. Começando com, o livro apresenta alguns defeitos. O sentido da frase não será alterado, vou marcar aqui, ele não será alterado se continuar com. Então, vocês vão ver qual vocês podem colocar aqui, qual dessas alternativas. Ótimo. Isso, vamos agilizar aqui. Isso mesmo, letra E. Ainda que bem cuidado. Então, o valor é concessivo, tá? Valor concessivo. Bem, desde que bem cuidado, seria condição. Contanto que bem cuidado, né? Também não. Seria o quê? Condição. À medida, então, aqui, letra A e letra B são condições. À medida que bem cuidado é proporção. Tanto que é bem cuidado é uma consecutiva, né? Então, traz valor de consequência. Então, veja só, aqui a ideia de concessão. Bem cuidado como é, o livro apresenta alguns efeitos. Então, o livro apresenta alguns efeitos, apesar de ser bem cuidado, ainda que bem cuidado. Então, o valor aqui é concessivo, né? É um valor, assim, é uma oposição, certo? 18. Ok. Leni e Luciano responderam letra C, né? Uma concessão. Foi um técnico de sucesso, mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura da sua reputação de vestiário. Começando a frase por nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação de vestiário, para manter a mesma relação lógica, né? Então, ele foi um técnico de sucesso, ainda que tenha sido um técnico de sucesso, nunca conseguiu. Então, a ideia o valor é de oposição, né? Então, é de oposição aqui. A ideia é oposição, a conjunção ela é concessiva, ainda que é uma conjunção que tem valor concessivo, certo? Ok. Enquanto é tempo, na medida em que, proporção, desde que, condição, o porquanto é explicação ou causa, né? Então, a ideia aqui é concessão, é oposição. Então, a conjunção adequada é da letra C, ainda que. Agora, vamos para 19. Assinale a alternativa correspondente à frase em que ocorre uso incorreto de conjunção. E aí, pessoal? Qual dessas daqui apresenta o uso incorreto de conjunção? Letra C. A, C. Uhum. Vamos então, né? A primeira aqui, sim, vamos ver aqui. O homem criou a máquina para facilitar a sua vida e, contudo, ela correspondeu a essa expectativa. Veja, o contudo traz ideia de oposição, adversidade, né? E a ideia não é adversativa aqui. Então, o homem criou a máquina para facilitar a sua vida. E ela correspondeu a essa expectativa, certo? Então, aqui não deveria vir o contudo. Então, a resposta é a letra A. Contudo, sai daqui, tá? Fica somente o E, né? Que é a adição. Vamos ler as outras, né? Diga-lhe que venha logo, que eu estou com pressa. O que é explicação? Tá certo? Por que eu tenho que dizer, né, para que ele venha logo? Porque eu estou com pressa, estou explicando. Ele tinha todas as condições para representar bem os colegas. Nem todos o respeitavam, porém. Aqui é uma construção interessante, né? O porém, ele vem no final do período, tá certo, né? Vem isolado aqui por vírgula, ok. A ideia aqui é uma ideia adversativa, né? De adversidade,
É uma oposição, ele tinha todas as condições para representar bem os colegas, porém, nem todos o respeitavam, mas nem todos o respeitavam. O problema é que ainda não se sabe se ele agiu conformativo, ó, às normas da empresa, tranquilo. Ao perceber o que tinha feito com seus livros, gritou que parecia um louco. Aqui é uma consecutiva, né? O tanto ele vem subentendido aqui. Veja bem, ao perceber que tinha feito com seus livros, gritou tanto, né, que parecia um louco. Então, ele traz aí um valor de consequência, tá? Gritou tanto que o tanto ele vem subentendido, certo? Vou por aqui. Vem subentendido. Então, é isso. A resposta, então, letra A, por causa do e contudo. Não existe isso daqui, e contudo. Ou é e, ou é contudo. Né? E a ideia aqui não é de adversidade, é uma ideia de adição. Vamos para número 20. Questão 20. Letra A, B. Veja, qual é o valor do quando? Tempo, né? Quando ocorreu o encontro? Então, tempo. Qual é a conjunção que traz também esse valor semântico de tempo? Assim que ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. Então, assim que corresponde a quando? Tempo, tá? A ideia. Sentido de tempo. Peraí que eu... Contudo, é adversidade, sempre que ocorreu, não. Também o sempre que não caberia aqui. À medida que é proporção, antes que também pode ser tempo, mas não cabe aqui. Quando ocorreu, é um tempo corrente, né? Um tempo pontual, tá? Marca, sinaliza um tempo pontual. E aqui, assim que também marca um tempo pontual. Quando a gente usa o antes que, é um tempo anterior. Então, não cabe aqui. Sempre é um tempo contínuo, olha que interessante, né? O valor do tempo, a ideia de tempo, né? Os sentidos os sentidos das conjunções subordinativas adverbiais de tempo. Então, a gente tem ali o tempo contínuo, né? O tempo pontual, tá? Um tempo anterior. Questão 21. Na questão 21, a gente vai, eu trouxe para vocês o valor do advérbio. A gente já volta um pouquinho, né, no estudo do advérbio ali. Acho que nós fizemos até um exercício desse em uma das aulas. Vocês se lembram, né? Em relação ao emprego do meio, da palavra meio. Isso. Isso daí vocês se lembram, né, dessa questão? A alternativa em que o termo destacado tem valor de advérbio. Então, a palavra meio, ela pode ser substantivo, pode ser numeral, tá? E o advérbio, né? Achei o meio triste com ar batido. O que vai determinar é a palavra a que ele se refere. Então, meio modifica o valor de um adjetivo, o valor do adjetivo triste, né? Então, é a letra A. Não há meio mais fácil de estudar, meio aqui é substantivo, só preciso de meio metro, meio aqui é numeral, encarou-nos esboçando um meio sorriso, né? Meio sorriso também numeral, né? Ela caiu bem no meio do jardim, então aqui é substantivo, local. Questão 22, também é uma questão interessante. Assinale a alternativa em que a expressão destacada não possui o significado equivalente à que está entre parênteses, segundo a norma padrão. Então, é valor também da expressão adverbial. Vamos ver, isso mesmo, né? Acho que todos marcaram a letra A.
Marcar a letra A, né? Recebeu a medicação pouco a pouco, concomitantemente, não. Pouco a pouco seria o quê? Paulatina, isso, concomitantemente ao mesmo tempo, né? Certinho, Cláudia. Aqui seria paulatinamente, né? Aos poucos. Entrou sem que ninguém notasse, sorrateiramente. Aceitou tudo sem se revoltar, calmamente. Trataram-me como irmão, fraternalmente. Fazia as atividades sem vaidade pessoal, humildemente. Então, a letra A, isso mesmo, quem pôs essa resposta, certinho, paulatinamente, seria a resposta correta, né? O Luciano colocou ali no chat, tá? Ah, nós estamos já quase acabando, tá? Faltam poucas questões, mas 4 questões. Agora, o que que vocês vão fazer? Assinale a frase cuja coluna se preenche corretamente com a preposição entre parênteses. Então, aqui nós temos a preposição, vocês vão marcar a que está de acordo com a preposição apresentada aí. Isso, pessoal, ótimo. Vocês responderam, a maioria respondeu a letra C, acertou, né? A letra C mesmo. As questões ecológicas em que muitos pensam, veja, o que que vai comandar aqui? É o verbo pensar. O verbo pensar rege a preposição em. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Né? Então, a gente pode dizer as questões ecológicas nas quais, né, muitos pensam, ou em que muitos pensam, isso mesmo, pensar em alguma coisa, verbo transitivo indireto, tá? As demais estão erradas, né? Porque, olha, alguns não conhecem o assunto. Que te referes? Quem se refere não se refere ao a de, né? Isso, se refere a. Era uma antiga questão, que muitos se recordam. Quem se recorda de. Então, olha como houve a inversão, né? O A tinha que ir para cima e o D aqui para baixo, né? Quem se recorda de alguma coisa. O seringueiro, cuja coragem ninguém duvidava. Quem duvida, duvida de alguma coisa, de algo, então, de cuja coragem. Então, o duvidar rege preposição de. Os problemas os quais os ecologistas se preocupam. Quem se preocupa com alguma coisa, com algo. Então, o preocupar-se rege a preposição com, não sobre. Então, os problemas com os quais os ecologistas se preocupam. Tá? Então, essa seria a forma correta. Portanto, resposta letra C. Tá? 24 agora, tá quase acabando. Nas frases abaixo, cada espaço corresponde a uma conjunção retirada. Então, vocês vão ver quais são essas conjunções retiradas, respectivamente. Lembrem-se de que o ainda que, ele tem valor concessivo, tá? A ideia é concessão aqui. Eu só estou dando essa dica porque vocês estão marcando letra A. O valor é concessivo. Vamos fazer esse? Veja bem. Porém, já 5 sóis eram passados. Que, ou quando dali nós partíramos, né? Que dali nós partíramos, também dá, cabe aqui, tá? Já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos. Na número 2, a ideia é, estivesse doente, faltei a aula, é causa, tá? Então, a ideia de causa, como eu estivesse doente, faltei a aula. Então, veja, vamos fazer aqui o contrário, né? Começando, né, por faltei a aula. Então, faltei a aula porque estava doente. Então, a ideia aqui é de causa. Tá? Então, a gente vai usar o como. Vou até colocar aqui para a gente fazer certinho, certo?
como estivesse doente. Haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons. Então, aqui a ideia é concessão. Embora, essa é uma palavra, uma letra que nem... Embora haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons. A ideia é de concessão. Pedro será aprovado, estude. Então, aqui é condição. Pedro será aprovado desde que estude. E a última sairei de casa, chova, ainda que chova, mesmo que chova, sairei de casa. A ideia é concessão. Então, o que vai dar certo, né? Todas as que vão encaixar aqui, né? Completar, aliás, o espaço, é a letra B. Vejo como não vai dar certo, ó, porém, já 5 sóis eram passados, como dali nós partirmos, a gente já descarta a letra C, né? Então, vocês vão ter, o que a gente vai fazendo? A gente vai buscando formas de eliminar. A letra A a gente já elimina, porque você tem um ainda que que tem valor concessivo, quando, na verdade, o valor, a ideia aqui é de causa, né? Então, você já elimina aqui o ainda que, aqui da letra D também, ainda que, da letra E, quando não é tempo, né? Quando estivesse doente, faltei aula, não tem sentido. Que estivesse doente, faltei aula também, não vai ter sentido ali, né? Então, resta a letra B. A segunda coluna, né, as conjunções aqui da segunda coluna já dá para eliminar todas as alternativas, restando a letra B. 25, a penúltima, antepenúltima. A gente terminar e vocês vão fazer a avaliação. O conectivo sublinhado estabelece uma ligação mal feita, ou seja, uma coesão inadequada quanto ao sentido em. Então, conjunção mal empregada. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês marcaram, né? Depois que marcou a alternativa, coloquem a conjunção adequada. Qual seria a conectiva adequada? Joia. O Fabiano já respondeu, mas, o contudo, né? Ou seja, são as conjunções de valor adversativo, né? Li este livro, mas não entendi, certo, né? Como chegou atrasado, proibiram-no de entrar. Aqui é causa. Chegou a proibir-no de entrar porque chegou atrasado. Ainda que ele queira, ninguém o ajudará em suas tarefas. Aqui é concessão, oposição. Estudou muito pouco para o concurso, pois conseguiu passar, nada a ver, né? Então, é uma coesão inadequada. Então, aqui o valor é de oposição, então, mas conseguiu passar. Letra D. Tudo terminará bem desde que o chefe permita a saída de todos, né? Então, condição. Agora, a penúltima, 26. Veja bem, o malgrado ele traz valor concessivo, isso, ideia de contraste, isso mesmo. Ideia isso, contraste, né? Ele traz valor concessivo. Se vocês pesquisarem no Google, vai ter aí, ó, sinônimo de malgrado. Então, apesar de, tá? Não obstante, a despeito de, independentemente de, ainda que, mesmo que, olha, são conjunções concessivas, né? Sem embargo de, conquanto, tá? Então, malgrado existam esses exemplos, significa apesar de existirem estes exemplos. Se existisse o ser condição, enquanto existirem é tempo, visto, né, que existem, visto que é causa, à medida que proporção, né? Então, as outras alternativas trazem valores distintos, né? E o último exercício aí, para a gente poder ir para a avaliação.
mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios. Aí vocês vão ver, na frase acima, o segmento destacado por muito tempo restrito equivale a... Luciano está escutando aqui, ó. Ei, Luciano. Ouvido bom, hein? Ai, a gente está tentando abafar aqui o miado do gato, mas não está dando certo, não. O Vanus está tentando agradar. Viu, Sacate? O Luciano está escutando o miado aqui. Faz parte, professor, acontece. É interessante, né? Eu faço também curso em AD, né? Eu comprei 2 cursos agora online, e às vezes eu estou ouvindo lá minha aula, então é o cachorro latindo. Então, o cachorro sempre é cachorro latindo, é buzina, alguma coisa interessante, né? Muito bom. E aí, qual é a letra? Marcaram B e D? Mas o sistema, por muito tempo, restrito apenas à tela grande, né? Então, você tem aqui, por conta de ter ficado muito tempo restrito, então, mas o sistema, por conta de ter ficado muito tempo restrito apenas à tela grande, ou ainda que tenha ficado muito tempo restrito, estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios. Né? Então, o que se quer dizer com esse trecho? Né? Que o sistema estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, né, do show business. Se a gente começar por aí, nós vamos entender que esse trecho que está assinalado, ele traz valor, ideia de oposição. Então, por muito tempo restrito apenas à tela grande. Né? Mas o sistema, veja que aqui a gente já tem uma diversidade, ó, uma conjunção de valor adversativo. Mas o sistema estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios, apesar ainda que tenha ficado muito tempo restrito apenas à tela grande. Então, o valor aqui é concessivo, tá? Então, a resposta é a B. Deixa eu ver, vocês marcaram letra D, né? Ficando há muito tempo restrito, né? Colocando aí o gerúndio. Vamos ver se vai caber aqui. Mas o sistema, ficando muito tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se. Será que dá certo? Não dá, né? Ficando muito tempo, dá a impressão de que é algo que permanece, né? Algo que é contínuo, que não se interrompe aquela ação, né? Ficando muito tempo. Então, o valor aqui é de concessão, né? A ideia de oposição. Veja, façam do jeito que eu fiz, né, com vocês. Isso, colocou B, né? Está certinho, ó, mas o sistema estendeu-se progressivamente. A gente tem que ler com calma para entender, né, a ideia. Mas o sistema estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios, apesar de ter ficado muito tempo restrito apenas à tela grande, ainda que tenha ficado, né? Então, você pode colocar outras ideias, ó, embora tenha ficado, por mais que tenha ficado, tá? Então, valor concessivo aqui, então, resposta letra B, tá? Pessoal, a Vanusa vai disponibilizar para vocês, deixa eu só fechar aqui, para a apresentação, ela vai disponibilizar o link da avaliação do curso. Aí eu gostaria que vocês fizessem primeiro essa avaliação antes de responder a chamada, tá? Então, ela vai disponibilizar o link, 5 minutinhos,
vocês conseguem fazer a avaliação, aí depois ela disponibiliza a chamada, tá bom? Assim, para não interromper vocês, você já avaliou? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, gostaria também de agradecer pelos carinhos, pelos elogios, né? Se tiver críticas, podem colocar, podem dar sugestões, a gente precisa de sugestão para a gente enriquecer os cursos, né? Para a gente melhorar, aperfeiçoar cada vez mais, né, nos nossos cursos aqui. Então, a gente precisa também do olhar de vocês, né, dessa avaliação, ela é muito importante para nós, tá? E deem sugestão, como a professora Sônia disse, né, sugiram alguma coisa, fala, professora, eu quero aula disso, preciso disso, né, preciso que seja mais, que o conteúdo tal, né, seja estendido, né, por um tempo mais longo, enfim, né? Coloquem aí, deem a sugestão de vocês, tá? Isso é importante para nós. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, tá? E desejar que vocês continuem com esse afinco, né? Buscando conhecimento, buscando o aperfeiçoamento, tá? Não desistam, nunca desistam dos sonhos que vocês têm, nunca desistam não percam esse foco, né? Na aprendizagem, no foco em concurso, bem? Das questões, sim, disponibilizo sim. Então, o gabarito vai ficar. A Vanusa, você põe para mim, Vanusa, o gabarito? Tá aqui, eu vou dar para a Vanusa. A Vanusa vai ter essa incumbência de colocar aqui o gabarito para vocês, tá? Ela coloca no chat e põe no grupo também, tá? Sim, a chamada vai sair em seguida. Tchau, Tchau, prof. Foi um prazer. igualmente. Gratidão, tá? Muito obrigada, eu também agradeço, tá? Obrigada. Nada. Sim, Fabiana, sim, nós oferecemos todos os meses, tá? Aí, gostaria que vocês divulgassem nas escolas também, porque muitas pessoas não sabem, né? Eu trabalho em escola e tem gente lá que não sabe que a Igov oferece esses cursos, tá? Então, divulguem para nós, é importante, tá? Um grande abraço a vocês, abraço, Luciano. Muito bom, Horácio também, muito obrigada. Amém. A todos nós, né? Precisamos dessa força de Deus para a gente caminhar, né? Amém, Maristela, obrigada. Você disponibilizou a chamada, Vanusa? Tá, então quem já foi assinando, tá? Pode descansar, né? Ok. Aí pode descansar. Tchau, Luciano. Obrigada, Tânia.